Quem é fã de musical e quem é fã de Ariana Grande tá meio que contando os dias para Wicked. E eu, como uma boa fã dos dois, tô muito ansiosa e contando quase que as horas. E pra fazer esse conteúdo aqui, eu pensei que eu deveria ter um hiperfoco com Wicked e pesquisar tudo sobre o Mágico Joyce, sobre Wicked, sobre o musical, sobre os filmes que saíram. E eu assisti o musical de Wicked BR no YouTube, tem todo, inclusive, pra quem tem interesse. Li o livro Wicked, vi o filme Oz, que eu adoro, que é com James Franco, Mila Kunis e Michelle Williams. Eu ia assistir o Mágico Joyce e ler o Mágico Joyce, mas não tava muito afim de ler o livro. Entraremos nessa história dos livros depois, mas o filme de O Mágico Joyce é um filme de 39. E não é que eu não gosto de filme velho, porque eu adoro filmes mais velhos. Inclusive, não de 39, eu acho que eu nunca vi um filme de 39. Casablanca é de 42, eu acho que é o mais velho que eu já vi. Mas eu gosto de filmes mais velhos, assim, de 50, 60. Os filmes de Audrey Hepburn mesmo, eu amo assistir. Os musicais mais antigos, mas o Mágico Joyce, ele me passa uma depressão. Eu não sei explicar. Eu gosto de filme infantil, eu adoro. Eu adoro musical, que normalmente é o tipo de filme que tem muita cor, que tem muita coisa, muita informação. Então, teoricamente já era pra eu gostar do Mágico Joyce, mas eu não suporto, eu não consigo assistir, eu fico triste, a palavra é triste, eu não sei porquê, me dá uma agonia muito grande e eu fico triste. Então eu tentei começar a reassistir e eu tô com muita coisa nesses dias, fazendo muita coisa, e eu falei, não tô a fim de ficar triste pra daqui a pouco entrar num bloqueio completo e não fazer nada, então não vou assistir e não assisti. Mas a gente vai falar de Wicked, então não precisava realmente eu ver isso tudo. Só pra poder dizer assim, tem referência a isso, isso e aquilo. Então, eu lembro das coisas e aí eu consigo dizer o que é referência de quê. Então, vamos conhecer um pouquinho da história de Wicked. Antes de começar o vídeo, eu queria fazer aquele pedido, né, de você se inscrever, curtir, deixar comentários. Já deixa aí nos comentários se você gosta de Mágico Joyce, se você conhece alguma coisa da história de Wicked. Aí no final do vídeo você volta e diz o que é que você achou e tudo mais do conteúdo, mas já deixa um comentário aí, compartilha com seus amigos. Se você tem amigo que, como já falou pra você sobre Wicked, que quer assistir, compartilha esse conteúdo com ele. Se você tem um amigo que é muito fã de Ariana Grande, compartilha esse conteúdo com ele, ajuda muito. Eu tô querendo chegar aos 5.000 inscritos até o primeiro semestre de 2025, então seria muito interessante se você me ajudasse. Então eu comecei essa jornada toda lendo o livro de Wicked, que pra quem não sabe, não é escrito pelo mesmo autor de O Mágico Joyce. O livro O Mágico Joyce é um livro de 1900, ponto, 1900, não é 1910, é 1900. O nome do autor é Frank Baum. Ele escreveu O Mágico Joyce, e aí em 1995 a gente teve o Wicked sendo publicado, que é um livro que na verdade já podia usar meio que o mundo de Joyce, porque já tinha entrado em domínio público, então não tinha problema nenhum fazer essa referência. E o Gregory Maguire fez esse livro, o Wicked, contando um pouco mais da história das bruxas que tem em O Mágico Joyce, que é a Glinda e a Elphaba. E aí eu fui ler o livro, e eu fiz um mini vlog disso. Eu não sei porque eu tô fazendo isso comigo mesma. O que eu sei sobre o Wicked? Nada. Não faço a mínima ideia de absolutamente nada. Então eu vou me educar para poder trazer um conteúdo legal para todo mundo ir assistir o Wicked preparado. Uma das coisas que eu tenho que fazer nessa querida pesquisa é ler. É um livro de 500 e poucas páginas. Eu tô assim, que eu tô sem óculos. Acabei de tirar a lente, tô com sono, são tipo 10 e pouca da noite. Mas eu me prometi que eu ia terminar esse diabo desse livro domingo. Tenho hoje, sexta de noite, amanhã e domingo pra ler. Graças a Deus meu namorado viajou, não que eu queira ficar sem ele, mas é porque aí eu consigo mais tempo. Eu completamente sozinha na minha casa, com meus cachorros. Também demanda um pouco de minha atenção, mas vai dar pra ler, assim eu acredito. Então é isso. Boa sorte, Carol do futuro. Você tem sábado e domingo pra ler esse livro, porque provavelmente hoje você não vai ler nada. Sábado, 4h30 da tarde, e eu não li uma página ainda. Eu tô na página 37. São 498. Esse é o momento que eu queria falar rapidinho sobre o Clube da Vela. Uma marca de velas aromáticas que simplesmente são maravilhosas. Os meus seguidores têm 15% de desconto, então é só botar esse cupom lá no site. E eu vou falar um pouquinho da minha experiência com as velas. Um rápido disclaimer, eu sou uma pessoa muito desastrada. E assim que chegou eu
quebrei a velinha, mas assim, não importa. Eu não sou uma pessoa muito de vela, mas eu tinha uma estante que era fechada lá em Salvador. E um primo me deu uma vela e eu botei na estante e simplesmente meus livros ficaram cheirosos pelo resto da vida deles. E aí eu comecei a gostar muito de velas. Eu conheço a Nath, que é a dona do Clube da Vela, e eu falei pra ela, Nath, eu não sei muito dos cheirinhos, qual é o que eu gosto, mas eu gosto de doce, florais, e aí ela escolheu essa pra mim e simplesmente é a coisa mais cheirosa que eu já senti na minha vida. Quando eu quebrei, eu fui segurar e aí ficou um pouquinho do cheiro na minha mão e ficou pelo resto do dia. E eu fiquei o resto do dia feliz, porque tava muito cheiroso. Aprendendo palavras novas. Incognoscível. Não conhecia. Legal. Eu tava aqui indo pegar meu pijaminha pra poder dormir. E sim, meu guarda-roupa tá um pouco caótico. Mas aí meu namorado está viajando, eu falei, vou pegar uma roupa no guarda-roupa dele. E eu fiquei feliz, porque o meu é caótico, mas isso aqui, o lookinho para leitura, aprovado por Aristóteles, será minha samba canção do Chuck e a camisa do namorado. Eu não tô enxergando nada porque eu tirei a lente. Eu não faço a mínima ideia de onde está o meu óculos. Rezem aí pra eu achar. Eu aviso se eu achar. Mas vamos ler. Uma chiqueza sem igual, tá? Na falta de uma cabeceira na costa assim. Mas a gente tá feliz, né, galera? Ih, falou lá. Olá, eu quero carinho. Eu quero carinho, minha gente. Um pouco de carinho, por favor. Bom dia, jovens. Vamos começar a ler já já. São 11 horas da manhã. Eu acordei tarde mesmo. Vou botar roupa pra lavar. E eu mesmo que instalei minha máquina de lavar, que chegou ontem. Vou sentar ali na sala e vou começar a ler. Nove e 15 da noite. Eu cheguei à página 200. Parabéns pra mim. Era pra eu terminar o livro. Terminei? Não. Hoje é domingo. Amanhã é segunda. Meu prazo era domingo. O que aconteceu? Sou uma pessoa ansiosa. E aí eu começo a ler. E aí se eu fico muito tempo lendo, eu acho que eu sou inútil. Eu vou trabalhar. E eu vou fazer outra coisa. E é isso. Não li no prazo. Então vamos esperar que eu consiga ler até meu namorado voltar na terça-feira. Vou ler mais. Pra ser muito sincera, Paulo Hatz acabou de botar um vídeo de meia hora. E eu vou assistir. Não sei se consigo ler muito, porque eu tô bebendo vinho. Eu tô um pouco de sono. E amanhã eu tenho que acordar cedo pra ir pra academia. Mas vamos tentar. Aristóteles. Vamos ler. Bem, como vocês viram no vlog, a ideia era terminar o livro no domingo. Depois a ideia era terminar o livro na terça. E hoje é sexta-feira, eu tô gravando o vídeo aqui e eu acordei 7 horas da manhã pra terminar o livro, que eu ainda não tinha terminado, faltava 2 capítulos, mas eu terminei. E o que eu posso dizer do livro? Eu gostei do livro, tá? Não é que eu não gostei. É um livro
mais denso, assim, porque por mais que seja um uau fantasioso com bruxas e elfos e várias outras criaturas e animais que falam, é um livro muito político, é um livro muito sombrio, é um livro que eu não imaginei que ia ser assim, até porque eu achei que era pra ser basicamente um livro de criança. Você assistindo Mágico de Oz, você pensa, bem, tudo nesse meio aí vai ser meio infantil, mas não, tem muita referência a sexo, tem muito de política, tem muito de muita coisa mais complexa que você fica meio uau. E eu tenho um motivo que eu não gosto muito de ler fantasia, e tem um motivo pra isso, que é, eu não tenho muita paciência pra construção imensa de todo um novo mundo, que eu não acredito. Então, normalmente quando eu tô lendo uma fantasia, eu fico meio desmotivada, porque eu tô achando aquilo meio tedioso. Então, pra ser uma fantasia que eu gosto, tem que ser muito boa. É difícil de me convencer. E eu gostei de Wicked. O mundo criado de Oz é muito legal. A gente conhece bastante coisa sobre a religião, sobre a cultura de cada um dos povos que tem em Oz. É legal, eu gostei. Mas, assim, é um livro de construção de personagem. A gente começa o livro com a Elphaba nascendo e a gente vai até a morte dela. Um livro muito denso. É muita coisa. A gente vê muitos detalhezinhos. Tipo assim, as 100 primeiras páginas, a Elphaba ainda bebê. Ela ainda nem chegou na universidade, onde tem a grande parte da história dela. Então, um pouco repetitivo, mas é legal pra você realmente construir esse mundo e você ir se acostumando com tudo aquilo. E bem, qual é a história do livro? Bem, como eu falei, o livro ele começa contando mais a história de quando Elphaba nasceu, né? Então a gente vê os pais dela, que o pai dela é um sacerdote, um religioso muito fanático, e a mãe dela, ela meio que era de uma casta mais alta do que a dele, e aí quando ela casou com ele, ela foi morar mais nessa região mais rural, e ela ficava muito sozinha, e como eu disse, tem muita referência a sexo, principalmente nesse início do livro, muito por conta da mãe da Elphaba. A mãe da Elphaba, ela ficava muito sozinha, e ela recebia muitos viajantes por ali, né, onde ela os entretia. Então, tem algumas referências, assim, da vida movimentada, por mais que solitária, mas movimentada, da mãe da Elphaba. Isso porque o pai dela, que era sacerdote, estava sempre viajando, em viagens para poder converter as pessoas e tudo mais, então em missões. Então, normalmente ele não estava em casa, então por isso que ela ficava sozinha. E aí, o que acontece? Nasce a Elphaba, que ela é verde, né? Não só verde, ela tem umas garrinhas, ela tem os dentes bem afiados, ela tem as unhas bem afiadas e grandinhas, tipo quase um monstrinho, que inclusive quando ela nasce, ela arranca fora o dedo de uma das parteiras, então é meio desesperador essa criança, né? E não era normal para a família, nem da mãe, nem do pai, ter uma pessoa verde na família. O que a gente entende é meio que naquele mundo o normal é que elfos sejam verdes, mas por mais que a mãe da Elphaba seja uma moça muito comunicativa, que realmente gosta de dividir experiências com as pessoas, ela diz que ela nunca teria um relacionamento com o elfo, então não tem meio que explicação por que a Elphaba é verde. E por isso meio que eles querem afastar a Elphaba do mundo, porque além dela ser verde, ela tem as garrinhas dela lá, e ela é bem diferente de todo mundo, então eles acham que é melhor realmente esconder ela de todo mundo, até porque o pai era um sacerdote, ia mexer meio com a reputação dele e tudo mais, então melhor não mexer ali. E quando a Elphaba tem entre 1 a 3 anos, eu acho que ela tem 1, mas eu não tenho certeza, então vou dizer entre 1 e 3 anos, aparece um viajante, né, que a mãe da Elphaba traz para casa, e depois quando o pai chega ele ainda tá lá, né, e ele meio que vira parte assim da família, que se chama Coração Tartaruga, eu acho que é isso. Ele começa a tratar a Elphaba como qualquer outra criança, né, ele acha ela muito fofinha e brinca com ela, e mais ou menos nessa época também a babá da mãe, que cuidou da mãe desde pequena, vai visitar eles, e ela também meio que traz essa ideia pra eles de vamos tentar socializar a Elphaba, né? Eu sei que pode parecer difícil, mas é necessário. E é legal até essa discussão de como os pais querem proteger seus filhos, de não querer deixar nada, né, atingir eles, porque tem um relacionamento muito estranho entre a mãe da Elphaba e a Elphaba, porque em momentos ela parece querer que a criança vá de arrasta pra cima, tipo brincando e falando sobre e se a gente fosse no lago e você se afogasse, e em momentos parece que ela não quer que nada de mal aconteça a Elphaba, e aí a gente vê um certo carinho ali, então é um relacionamento meio estranho, mas nesse momento de falando da socialização dela com outras crianças é bem interessante, porque a gente pega nesse tema
de maternidade, né? De você ter uma criança e ter medo de alguém fazer mal a ela. Porque parece que, eles não querem socializar a Elphaba por conta da reputação deles ou por conta do que ela pode fazer com os outros, mas é muito também pelo medo do que os outros vão fazer com ela. Que ela vai sofrer algum tipo de preconceito. Ela é verde, ela é diferente, ela tem garrinhas, ela não fala direito, ela é toda estranha. Então, achei bem legal o desenvolvimento disso. E aí, enfim, a babá vai e começa a levar a Elphaba, né, em uns encontros com as crianças, que tem uma creche lá, e, enfim, começa a levar a Elphaba. E eles percebem que no início, no primeiro dia que elas levam a Elphaba, as crianças começam a brincar com pedra e quase que a criança morre, mas ela começa a perceber que é uma boa ideia e ela começa a ser meio que ali socializada. E quando o pai começa a conversar muito com o coração de tartaruga, e o coração de tartaruga tem meio que uma meta que ele tava passando por ali, porque ele tava viajando pra Oz, pra poder conversar com a pessoa em poder, pra poder falar da terra dele, que tava sendo explorada. Enfim, tem umas questões bem políticas ali. O pai começa a falar que seria interessante se eles fossem pra terra lá do coração tartaruga, porque ele ia conseguir converter pessoas lá e tudo mais. E aí a mãe da Elphaba, que já era de uma casta maior e já meio que começou a viver com um povo que seria de uma casta menor e ainda iria pra um outro povoado que era ainda menor, ela falou, não vamos porque eu tô grávida. E meio que isso é o final dessa primeira parte do livro. Aí tem um certo pulo de tempo, né? Passa um tempo e a gente vai acompanhar a Elphaba na universidade. Quando ela chega na universidade, a gente conhece uma outra personagem, que é a Galinda, que seria essa outra bruxa que todo mundo conhece do Mágico de Oz, que é a bruxa das bolinhas lá, a bruxa boa. E a gente conhece a Galinda e a gente percebe que ela é essa personagem mais perfeitinha, né? Super vaidosa, loira, linda, maravilhosa. Logo ela se torna a pessoa mais popular da universidade. Mas acontece de que ela acaba tendo que dividir o quarto com a Elphaba, que é a pessoa mais excluída da faculdade. E a gente vai entender um pouco desse relacionamento ao decorrer do livro, essa amizade que se cria e depois tem problemas, e porque uma é a bruxa má e a outra é a bruxa boa. Então é meio que o desenvolvimento dessa história. Que eu não vou falar muito spoilers aqui, porque eu não quero, né, que ninguém fique com raiva de mim, mas tem alguns detalhes que eu vou falar mais à frente, mas nada de spoiler. E bem, como eu falei, o livro, ele pode parecer mais leve, porque é uma fantasia, falando sobre bruxas e elfos e animais, mas na verdade é um livro bem político, que fala sobre preconceito, sobre moralidade, fala sobre direitos dos animais. Então tem uma temática ali bem mais pesada e é bem sombrio o livro, o que acaba sendo diferente no musical. O musical foca muito na amizade das duas, enquanto no livro é mais focado mesmo na história da Elphaba. No musical, a Elphaba é essa bruxa maravilhosa e que ela tem um grande poder, um grande talento, e no livro ela nunca realmente desenvolve todos os poderes dela. Ela é uma bruxa bem ordinária, bem normal, assim. A Galinda também, ela é uma personagem que no livro ela é muito mais egoísta, muito mais, não vou dizer chatinha, porque ela é insuportável em qualquer um dos dois, mas de caráter duvidoso no livro, e no musical ela fica mais como essa menininha irritante, mas muito boazinha e perfeitinha. E aí a gente tem o personagem do Fiyero, que é esse interesse amoroso da Elphaba, né, no livro, e que no musical ele meio que vira ele faz parte de um triângulo amoroso com a Elphaba e a Galinda, e no livro não tem isso, ele e a Galinda nunca tem relacionamento amoroso nenhum. E no livro a gente tem, no caso, a exploração mais, o desenvolvimento mais de outros personagens, o que é normal, né, para qualquer tipo de adaptação de filme, peça, ou seja lá o que for. Tem que cortar algumas coisas no livro, realmente dá pra gente desenvolver mais as coisas, e a gente perde muito do Boq e da Nessa. Aqui eu vou explicar um pouquinho sobre quem são essas pessoas, porque afinal de contas Boq é nome de gente, mas é nome de gente. Quem é o Boq? O Boq é um menininho que, na verdade, ele é da galera ali de onde a Elphaba nasceu. Ele tava naquela crechezinha que a Elphaba começou a ser socializada, então ele já conhece ela de lá. Ela nem lembra dele, mas eles já se conhecem de lá, e a gente revê ele na universidade. O Boq é completamente apaixonado, obcecado pela Galinda. Ele acha ela perfeita, ela é uma deusa, mas ele acaba se envolvendo com a Nessa Rose, que é a irmã da Elphaba. A Elphaba tem irmã? Tem. A Elphaba tem uma irmã que
Vocês lembram daquele final dessa primeira parte que eu disse que a mãe estava grávida, e ela tem um certo problema, porque quando a mãe fala que tá grávida, a babá diz que quando ela teve a Elphaba, ela já tinha pensado que, se ela for ter outra filha, como que a gente vai fazer pra ela não sair verde? E ela meio que conseguiu um remedinho, umas coisinhas ali pra poder dar pra mãe da Elphaba, que ela toma, e que isso interfere muito na criança e na própria mãe da Elphaba, porque no nascimento a mãe da Elphaba vai de arrasta pra cima, e essa criança, ela não nasce verde, mas ela nasce no livro sem os braços, e no musical, a Nessa Rose, ela tem problema com a perna dela, e ela precisa usar cadeira de rodas. E a Nessa, no livro, ela é muito mais desenvolvida. O pai da Nessa e da Elphaba, ele era um sacerdote, né, um religioso fanático, e a Nessa também se torna essa pessoa. Ela fica uma religiosa muito fanática, muito tirana, muito opressora, que a gente vê isso depois do tempo da faculdade, né? Mas a gente conhece um pouco mais desse lado dela, que no musical fica mais tranquilo, a gente não vê muito isso, fica mais leve. A Nessa também acaba sendo um ponto de referência legal pra quem já assistiu o Mágico de Oz, porque ela que é a dona do sapatinho vermelho lá da Dorothy, e tem uma história ali por trás desse sapatinho, mas enfim, não vou contar aqui também porque seria um grande spoiler. No musical, ela acaba sendo mais essa menina super solitária, e que ela acaba tendo um relacionamento com o Bock, mas o Bock sempre foi apaixonado pela Galinda, então meio que fica como uma menina pobre coitada, que ela é muito solitária e que ninguém realmente entende ela. O final também é uma coisa bem diferente entre o livro e o musical, porque, como eu falei, o livro é muito mais sombrio, então tem algumas mortes, tem algumas coisas infelizes que acontecem no final, enquanto no musical a gente tem meio que um desfecho mais positivo, mais feliz, e que tem até uma reviravolta ali no final pra história da Elphaba, que não tem no livro. Mas, como eu disse, eu tô tentando fazer um vídeo sem spoiler, então eu não vou falar o que é exatamente, mas é muito legal ler o livro, ver o musical e ver as referências ao Homem de Lata, ao Espantalho, e uma certa pincelada ali no Leão, que todo mundo sabe que são personagens muito importantes no Mágico de Oz. E falando do Mágico de Oz, o filme O Mágico de Oz, a protagonista é a Dorothy. O filme que vai lançar, a peça musical e o livro, a grande protagonista é a Elphaba e um pouco da Galinda, mas por que o Mágico de Oz, né, se ele não é nem tão mencionado? Quem seria esse personagem? A gente vê, inclusive, muito dessa história do Oz no filme Oz, que foi que eu disse que eu reassisti com James Franco, que também é uma versão mais fofinha de tudo, mais leve de tudo, mas conta um pouco de como o Oz, ele era, na verdade, um estrangeiro, uma pessoa que não era daquele mundo ali de Oz, e ele acaba indo pra lá e governando tudo, e assumindo o poder, e sendo esse governante muito opressor, principalmente contra os animais, e animais aqui com letra maiúscula, né, o A maiúsculo, porque no livro tem animais e tem animais com A maiúsculo, que são os animais que têm algumas características humanas. E o Mágico de Oz, ele é completamente contra o direito desses animais. Ele implementa várias leis que realmente seriam contra esses direitos, o que acaba deixando Oz cada vez mais segregada, mais separada e mais preconceituosa. E por que é importante falar sobre ele? Porque a gente tá falando de Wicked. O Wicked é basicamente sobre Elphaba. E a Elphaba, ela é conhecida como a Bruxa Má do Oeste. Principalmente no Mágico de Oz, a gente conhece ela como a Bruxa Má do Oeste. O primeiro capítulo do livro Wicked, a gente tem a referência a Elphaba como a Bruxa Má do Oeste. E ela acabou ganhando essa fama simplesmente porque ela era contra o Mágico de Oz. Ela era a favor dos direitos dos animais. Ela queria fazer essa mudança na sociedade. Ela conhece na universidade um professor que é um bode, e ela meio que idolatra aquele professor, e ela realmente quer lutar, quer ser ativista por essa causa, e ela acaba sendo conhecida como a Bruxa Má por conta disso, porque ela é contra esse grande governante opressor e que todo mundo acha que é maravilhoso. E em todo o desenvolvimento da história a gente vê que ele é uma grande farsa, né? Ele é o Mágico de Oz, ele conseguiria fazer coisas diferentes, mas ele não sabe fazer nada. Ele, na verdade, é um mágico de ilusões, ele inventa coisas, ele consegue manipular as pessoas, mas não tem nenhuma grande mágica ali no mágico. E aí é muito legal todo esse desenvolvimento e o porquê e qual é a grande moral do livro, né? Existe realmente o bom e o mal? O que é o bom e o mal? Né? Porque a Bruxa Má do Oeste, a grande bruxa, ela é
malvada, porque ela vai contra um poder opressor e que gosta de segregar toda a sociedade. Então meio que ela é o mal é o mágico Joyce. Será que ele tá fazendo por algum motivo? A Galinda é uma bruxa boa? O que é ser uma bruxa boa? Ela é uma boa amiga? Ela é uma amiga má? Então meio que pesa muito nesse conceito de bem e mal no livro. E inclusive eu acho que vai ser algo que vai ser muito bem retratado no filme, até porque o filme ele é baseado no musical, não no livro. O musical é baseado no livro, então pode ter algumas referências de coisas no livro. A gente não sabe o que é que eles vão fazer, mas muito provavelmente vai ser mais esse ar mais leve, né, e com um final mais tranquilo. Mas a gente já viu aí que a Ariana Grande e a Cynthia, elas começaram a fazer já uma certa publicidade. Tem algumas entrevistas que já estão saindo, e tem até uma entrevista que a Ariana fala, né, que pergunta alguma coisa de bem e mal, e aí ela fala, isso meio que é o tema do filme, então a gente sabe que vai pesar muito nisso, que é algo que no musical eles falam bastante também. Então vamos falar do filme. O que vai ser o filme, né? Como eu disse, vai ser baseado no musical, que é baseado no livro, então muito provavelmente a gente vai ver mais esse lado mais leve, mais fofinho. E a gente tem esse elenco aí de peso com a Ariana Grande fazendo a Galinda, que caso você esteja confuso que eu estou falando Galinda, e vocês ouviram muito por aí Glinda, inclusive no Mágico Joyce a bruxa boa se chama Glinda, é porque a Glinda, ela muda de nome no meio da história ali. Então, no início ela é Galinda e depois ela vira Glinda, então não tem problema falar nenhum dos dois nomes, os dois estão certos. E pra quem não sabe, a Ariana Grande, ela começou a carreira dela no teatro, né, no teatro musical. Ela começou na Broadway quando ela tinha 15 anos, ela fez uma peça na Broadway. Então ela sempre foi essa nerd de musicais, ela sempre adorou. E a gente vê em entrevistas bem no início da carreira da Ariana Grande dela já falando que o sonho de carreira dela era interpretar a Glinda de Mágico Joyce em Wicked, e ela era apaixonada por Wicked, pelo musical. Ela conheceu a Christine Chenoweth, eu não sei falar o nome dela, mas essa música fez Glee, inclusive, que fazia a Glinda. Ela, quando ela foi para o musical do Wicked, quando ela era bem pequenininha, ela foi até os bastidores e falou com a Christine, e a Christine deu uma varinha pra ela, alguma coisa assim, e ela falou que o sonho dela era interpretar a Glinda, e ela, você vai conseguir, tudo mais, e meio que manifestação, né, minha gente? Todo mundo aí fala aí dos seus sonhos, que eu vou conseguir, vai rolar, já rolou em outra dimensão, e daqui a pouco tá vindo pra mim, e puxa, porque manifestação pelo visto dá certo. E é muito bonitinho ver como ela realmente é apaixonada por esse personagem, porque o diretor John Chu, eu não sei falar o nome dele, mas o diretor do filme, ele divulgou essa reunião onde ele tava falando que elas foram escaladas, e a carinha da Ariana, a felicidade dela, o que ela fala de eu vou cuidar dela com muito amor, tipo assim, você vê o quanto ela realmente é apaixonada por esse mundo e o quanto ela é apaixonada por essa personagem. We want you to be our Glinda the Good. E aí, como eu falei da Cynthia, a Cynthia Erivo, eu não sei falar o nome dela também, mas a Cynthia, ela é uma atriz que é possível que muita gente não conheça, eu não conhecia, mas é porque ela é uma gigante mais nesse mundo de musicais, né, de peças e de musicais, e ela, inclusive, está a um passo de ser uma das pessoas que são EGOT, né, que eles chamam, que são as pessoas que já ganharam as grandes premiações de filme, série e teatro, que é o Emmy, o Grammy, o Tony Awards e o Oscar. E ela já ganhou o Grammy, o Emmy e o Tony pela interpretação dela de A Cor Púrpura, do musical A Cor Púrpura de 2016. Então ela já tem 3 dos 4. Vamos ver se o Wicked vai ser indicado aí pro Oscar, se ela vai ser indicada pro Oscar, porque pode ser que a gente tenha no início do ano que vem mais uma nova pessoa que é EGOT, que tem todas essas premiações. Então pode ser que você não conheça ela, mas ela já tem uma carreira bem extensa e ela tem muito sucesso na carreira dela. E no elenco a gente também vai ter, por exemplo, o Anthony de Bridgerton, né, que é o Jonathan Bailey, que vai fazer o Fiero, que é esse interesse amoroso da Elphaba, aqui no musical também é interesse amoroso da Galinda. Então eu acho que pelas fotos, pelo trailer, ele também vai seguir esse lado mais do musical, que ele vai ter esse triângulo amoroso aí com as meninas. A gente vai ter também o Jeff Goldblum fazendo o Mágico Joyce, e outros atores mais conhecidos pelo grande público, como a Michelle Yeoh, que é a Evelyn de Tudo em Todo Lugar, tá tudo ao mesmo tempo, aquele filme do Tudo.
que eu amo. E o Peter Dinklage, acho que é assim que fala o nome dele, que é o nosso querido Tyrion de Game of Thrones. Ele também tá no filme. E tem também o Ethan Slater. Quem é Ethan Slater, Carol? Pois é, eu acho que ninguém sabia. O grande público, com certeza, não sabia quem era ele. Ele é um ator que já é bem conhecido nessa galera aí dos musicais. Ele ficou muito conhecido porque ele fez o papel do Bob Esponja em Bob Esponja, o musical. E de verdade, as pessoas falavam muito bem dele, ele é muito bom aparentemente. E ninguém sabia muito dele, mas ele vai interpretar o Boq, que é aquele personagem que eu disse que é completamente apaixonado e obcecado pela Galinda. E a gente teve aí um relacionamento realmente entre a Ariana Grande e o Ethan Slater, que acabou virando meio que uma polêmica na mídia, porque o Ethan Slater, ele era casado, acho que tinha 10 anos de relacionamento com a mulher dele, tipo assim, era High School Sweetheart, eles estavam juntos há muito tempo e tinha acabado de ter um filho, e a Ariana Grande estava casada também, né? Quando começaram as gravações de Wicked, os dois estavam casados com outras pessoas, e eles tiveram ali, aparentemente, um relacionamento, e não é aparentemente, na verdade, eles tiveram, porque ela foi visitar ele em várias apresentações dele e foram vistos saindo juntos e tava bem claro que eles estavam juntos. E as pessoas começaram a trazer e desenterrar aí umas histórias de Ariana acaba com o relacionamento dos outros, né? E assim, a gente viu quando a Ariana Grande lançou o Eternal Sunshine, o novo álbum dela, que tem um outro lado da história, né? Que aparentemente, pelo menos pro relacionamento dela, a gente sabe do outro lado que o ex-marido dela, o Dalton, ele tava já tendo certas infidelidades, eles estavam em várias idas e vindas, e que parece que ele não conseguiu lidar muito bem com a fama dela, porque eles começaram o relacionamento deles quando ela tava no meio da pandemia, então quando a vida voltou a ser normal, ele não conseguiu lidar muito bem com isso. Enfim, meio que tem uma história ali, a gente não sabe o que aconteceu muito bem, então não vamos julgar as pessoas, mas o que acontece é que a gente não sabe muito também desse relacionamento da Ariana e do Ethan, porque eles pararam de aparecer assim juntos, a gente não sabe muito, a gente não sabe nem se eles estão juntos ou não ainda, mas eu acho que é uma coisa que a gente vai descobrir agora, porque agora em novembro tem o filme e vão começar essas publicidades, né? Já começou a Ariana Grande e a Cynthia a fazerem entrevistas, aparecerem naquelas entrevistazinhas mais famosinhas, tipo a do Lie Detector, do Detector de Mentira, do Vanity Fair, eu acho que é do Vanity Fair, enfim, do Verity, alguma coisa assim. Então já começou a ter umas entrevistazinhas delas falando sobre o filme. Em algum momento vai ter que realmente, né, sentar o cast todo pra poder tá falando do filme, fazendo propaganda do filme, e a gente vai ver como é que tá esse relacionamento aí da Ariana e do Ethan, porque ele é um personagem importante também no filme, mas por enquanto a gente não sabe em que pé anda isso tudo. Mas enfim, essa foi uma pequena explicação sobre o mundo de Wicked. Se vocês acharem legal, a gente pode trazer um pouco mais detalhado desse mundo, das religiões, das culturas, é algo bem legal também de estudar um pouquinho sobre. A gente pode fazer um vídeo com spoiler também, se vocês quiserem, mas por enquanto esse foi o conteúdo sobre Wicked, o musical, o livro e o futuro filme que a gente vai ter aí. Eu espero que vocês tenham gostado, e se você chegou até o final desse vídeo, não esquece de se inscrever, de ligar o sininho lá para poder ter notificação toda vez que aparece um vídeo novo. Você vai receber essa notificação e você vai poder ajudar a Tia Carol, porque realmente eu tô querendo chegar nessa meta de 5.000 seguidores até o final do primeiro semestre de 2025. Curte, deixa comentário, compartilha com os amigos de vocês, fala temas que vocês acham que seria interessante estar trazendo aqui pro canal, que sejam ligados a filmes, séries e livros, ou Taylor Swift, que eu também tenho bastante pra falar sobre, mas deixa aí nos comentários, e é isso. Até o próximo vídeo.